Gênesis capítulo 4. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? E ele disse: O que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra. E de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. E Caim saiu da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu, e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade de Enoque, conforme o nome do seu filho. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal. Ele foi o pai dos que habitam em tendas, e dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. E Zilá, ela também teve Tubal-Caim, um instrutor de todo o artífice de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente sua mulher. E ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mateus capítulo 4. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram anjos e o serviam. Ora, tendo Jesus ouvido que João havia sido lançado na prisão, partiu para Galiléia. E, deixando Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum,
que está sobre a costa do mar, nas fronteiras de Zebulon e Naftali, para que pudesse se cumprir o que foi falado por intermédio do profeta Isaías, dizendo: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que se assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando as suas redes. E ele os chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. E Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam-no grandes multidões de pessoas da Galiléia, e de Decápolis, e de Jerusalém, e da Judéia, e de além do Jordão. Esdras capítulo 4. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel, e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis. E nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesuá, e o restante dos chefes dos pais de Israel, lhes disseram: não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá, e os perturbou no edificar. E contra eles contrataram conselheiros, para frustrar o seu propósito, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel, e o restante dos seus companheiros, para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua síria, e interpretada na língua síria. Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes, dessa forma. Então escreveram Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, e o restante dos seus companheiros, os ginaitas, os afarsaquitas, os tarpelitas, os afarsitas, os arquevitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas e os elamitas. E o restante das nações as quais o grande e nobre Asnapar trouxe, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão neste lado do rio, e em tal tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes: os teus servos, os homens deste lado do rio, e em tal tempo. Saiba o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém, e edificam aquela cidade rebelde e má, e ergueram as suas muralhas, e juntaram os fundamentos. Agora saiba o rei que, caso esta cidade seja edificada, e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos, e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as receitas dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, e não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso enviamos e certificamos o rei. Que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais. Assim acharás no livro dos registros, e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde, e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente, e as suas muralhas erguidas, desta maneira, tu não terás mais porção neste lado do rio. Então,
enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio, paz, e em tal tempo. A carta que enviastes a nós foi abertamente lida diante de mim. E eu ordenei, e uma investigação foi feita, e descobriu-se que esta cidade, antigamente, fez insurreição contra os reis, e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio. E portagem, tributo, e as taxas alfandegárias lhes foram pagos. Dá tu, agora, mandamento para fazer com que estes homens parem, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai, agora, para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, e Sinsai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém, até os judeus, e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Assim, ele cessou até o 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Atos capítulo 4. E, enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes, e o capitão do templo, e os saduceus, vieram a eles, muito irritados porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles, e os colocaram sob custódia até ao dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. E aconteceu que, no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E, pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo, e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Então lhes ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas, para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E, chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo, aos olhos de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los, por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecerá. Porque o homem em quem se operara aquele milagre de cura, tinha mais de 40 anos de idade. E, soltos eles, foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhes disseram. E, ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que pela boca do Teu servo Davi disseste. Porque os pagãos se enfurecem, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Porque, verdadeiramente eles se ajuntaram contra o Teu santo Filho Jesus, que Tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel,
para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, estendei a tua mão para curar, e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração, e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas, e os depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita, do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a, e trouxe o dinheiro, e o depositou aos pés dos apóstolos.